Olá pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas, vamos para mais uma videoaula. Bem-vindos ao canal. Então hoje o assunto é Brasil, década de 80. Muitos especialistas trabalham a ideia de que a década de 80 foi a década perdida. Inclusive tem um cantor chamado Raul Seixas, ele escreveu uma música que se chama Anos 80. E nessa música, então, ele aborda o seguinte: que o Brasil é uma charrete que perdeu seu condutor. Ou seja, estávamos perdidos, estávamos sem uma condução, sem uma liderança política que pudesse organizar o país. O país estava desorganizado. E nós vamos falar sobre isso mais no final do vídeo, então, certo? Bom, pensando na década de 80, a gente tem que lembrar que estávamos saindo de um regime militar, havia um movimento das diretas já para a busca, né, de eleições diretas para presidente, e inclusive foi elaborado, houve a tentativa de elaborar uma emenda constitucional chamada Emenda Dante de Oliveira, que tinha essa proposta do voto direto, né, porque durante o período do regime militar, a população não poderia escolher o seu presidente. E agora, então, com o processo de redemocratização do país, isso seria possível, então. Mas a emenda não foi aprovada. Houve, então, a formação de um colégio eleitoral que tinha alguns candidatos e Tancredo Neves, então, foi escolhido por esse colégio eleitoral para ser o presidente do Brasil. E ocorre um grande problema neste momento. Tancredo Neves tem problemas de saúde, acaba sendo internado no hospital e logo vem a falecer. Então, o vice acaba assumindo, no caso, José Sarney. José Sarney, então, é o presidente que não foi eleito pelo povo, então foi, né, dentro desse processo aí dessa transição, né, de uma eleição indireta, vamos dizer assim. Então, José Sarney tem a sua política, né, agora procurando estabilizar o Brasil. Porém, esse período em que José Sarney assume o governo, ele tem grandes problemas na economia. O Brasil tem problemas de inflação e o José Sarney, então, ele desenvolve na questão econômica vários planos que não se tornam efetivos. Então, por exemplo, tem o Plano Cruzado, o Plano Cruzado 2, o Plano Verão, o Plano Bresser. Então, são vários planos econômicos que não se mostram efetivos e não resolvem o problema econômico do Brasil. Outra característica importante, lembrando aí do governo Sarney, é que existe uma instabilidade nos preços de vários produtos. Então, por exemplo, a pessoa ia no mercado comprar um produto, no outro dia ela ia comprar o mesmo produto e poderia ter um preço já alterado. Então, havia uma certa insegurança, vamos dizer assim, no Brasil em relação aos preços. E então foi criado a chamada SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento, que tinha lá uma tabela, e os comerciantes, os donos de grandes redes de mercados também, tinham que seguir essa tabela e não poderiam, então, alterar os preços de acordo, né, com aquilo que estava estipulado. Ocorreu, então, a formação de uma política, vamos dizer assim, de controle dos preços por parte da população. Então, a população seria o fiscal do Sarney. Inclusive, até muitas vezes as pessoas usavam tipo de um bottom, fiscais do Sarney, né? Fiscal do Sarney. Então, as próprias pessoas, as donas de casa, né, os chefes de família, iam ao mercado, as famílias iam ao mercado e fiscalizavam, então, e aqueles mercados, aqueles estabelecimentos comerciais que não cumpriam com o preço de acordo com a tabela da SUNAB, poderiam ser até punidos, né? Então,
era uma fiscalização por parte da população. Então, isso ficou uma situação bem sui generis, né, nesse período do governo do José Sarney, então, certo? Bom, uma coisa importante, vamos ver o lado positivo agora, da década de 80, foi a Constituição de 1988, que é a Constituição que a gente utiliza, né, atualmente. Então, é a Constituição atual. Em 1988, então, se estabelece uma nova Constituição, e essa Constituição é considerada uma Constituição progressista, uma Constituição que tem caráter progressista. O que isso significa? Significa que é uma resposta, vamos dizer assim, à sociedade, porque durante o período do regime militar havia situações em que a população não teria alguns benefícios, né, se a gente for ver. Então havia censura, por exemplo, e agora, então, com a Constituição de 1988, se pensou, então, em fazer esta carta de acordo com uma nova visão de sociedade, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o racismo se tornou crime inafiançável, né? Apesar de a gente, muitas vezes, não ver a efetividade, né, de algumas leis, mas é importante que se tenha, pelo menos na Constituição, para que a gente possa, então, buscar a efetividade disso, né? Também, se a gente for ver na Constituição de 1988, ocorreu a busca pela igualdade de gênero, a garantia de direitos como educação, trabalho, renda, saúde. Então, houve melhorias se comparado às constituições anteriores. Então, por isso que a Constituição atual é considerada uma Constituição bem progressista, então, certo? Bom, como eu falei, então, lá no início do vídeo, a década de 80 foi considerada uma década perdida justamente por várias situações que eu coloquei anteriormente, né? Por exemplo, a emenda Dante de Oliveira, que não foi aprovada, então um ponto negativo, vamos dizer assim. A morte de Tancredo Neves, porque havia toda uma esperança com o Tancredo Neves. A população estava ansiando a sua chegada ao poder, porque estavam tendo esta expectativa de que Tancredo Neves fosse um presidente que levasse o Brasil para uma situação melhor, né? A gente estava saindo do regime militar, estava chegando a um processo de redemocratização, então havia toda uma expectativa do brasileiro, mas foi frustrado, né, vamos dizer assim, devido à morte, então, do Tancredo Neves, certo? Bom, outras situações também negativas foi a questão da inflação, do desemprego, dos problemas relacionados aos preços dos produtos, como eu falei anteriormente também, e os planos econômicos do governo José Sarney que não deram certo, né? Então, se a gente for ver, grande parte das situações que foram colocadas, das políticas, né, dos programas que foram colocados durante o período da década de 80, foram situações que não deram certo. E por isso, então, segundo os especialistas, a década de 80 foi considerada a década perdida. Bom, no final, então, da década de 80, ocorrem eleições para presidente da República e agora, então, José Sarney sai da presidência e o novo presidente do Brasil, na transição da década de 80 para a década de 90, é Fernando Collor de Mello. Ele vence as eleições, mas isso é para um próximo vídeo, então. Nós vamos falar sobre o governo do Fernando Collor de Mello, como é que se estabeleceu esse governo e as suas características próprias também, então. Muito obrigado, até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.